Corpo de Bombeiros Militar dá início à Operação Veraneio no litoral catarinense. Sociólogo Eduardo Guerini alerta que o controle da pandemia de Covid-19 é uma responsabilidade coletiva. A pandemia faz surgir o turismo de isolamento. Está no ar a revista Primer. O Corpo de Bombeiros Militar já está em ritmo de verão. Por conta do movimento nas praias durante os feriados do segundo semestre, o comando antecipou o início da Operação Veraneio 2021-2022. Quem conversa conosco agora sobre este assunto é o Coronel César, comandante da 1ª Região do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e responsável pela operação. Então ela já está estruturalmente pronta, executado de forma diferente dos demais anos no passado, porque nós não executávamos a operação o ano inteiro. Agora, inclusive, nós estamos preocupados com o maior número de mortes por afogamento em água doce do que em água salgada. Então, muda o foco. Nós temos que começar a atuar em prevenção em água doce. Era exatamente aonde eu ia chegar mais adiante, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Coronel. O número de efetivos esse ano vai ser maior que os outros anos, ou os senhores esperam um verão tão normal quanto os verões antes da pandemia? No planejamento da Operação Veraneio, nós fizemos uma sequência de 7 reuniões, dentre as quais as 3 últimas são na região. E a primeira da região, realizada aí com todos os comandantes de batalhão litoral, eles apresentam um estudo completo da estimativa para a temporada de verão no âmbito da sua circunscrição administrativa operacional. Então, como nós temos 7 batalhões, e os 7 são batalhões com características geográficas, sociais, políticas e econômicas também distintas, cada região tem uma característica. Do modo geral, a temporada, sim, ela será melhor no seguinte aspecto. Ela terá uma duração, uma permanência do turista um tempo menor, em média de 3 a 4 dias do litoral. O gasto será bem menor em função de uma baixa do poder aquisitivo. Serão turistas, na grande maioria, oriundos dos estados vizinhos, Mato Grosso, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Goiás. Vão ser utilizados soldados, apenas soldados do Corpo de Bombeiro Militar, ou teremos civis? Não, já há 15 anos nós empregamos a modalidade do guarda-vida civil, que é uma pessoa da comunidade que recebe uma ajuda de custo, ele adere ao serviço voluntário no Corpo de Bombeiros, ele é treinado num curso de 6 semanas e ele está habilitado a exercer a atividade da prevenção balneária sob a supervisão do Corpo de Bombeiros Militar, executando basicamente 4 atividades. Realizar a prevenção balneária por meio da ronda permanente, sinalização das correntes de retorno, cuidado com o material e as informações necessárias daqueles que percorrem o posto. São pessoas da comunidade, e esse emprego diferenciado do guarda-vida civil, ele ocorre do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro daquele ano, com um valor estabelecido, com uma escala compactuada, onde ocorre o emprego conforme a necessidade. Por exemplo, no dia 7 de setembro tem um feriado em Curitiba. Normalmente ainda setembro é frio, e a gente reforça as praias em função dessa modalidade, dessa permanência mais alongada. O turista gaúcho, ele vem normalmente no dia 20 de setembro, então as praias que tem a cobertura, tem o turista gaúcho, então ela é reforçada. Então essa modalidade de emprego de cerca de 1.600 guarda-vidas durante o ano inteiro é o que garante, diante dessas 4 missões estabelecidas,
uma prevenção balneária mais eficiente e eficaz. Coronel, com relação às regiões mais ao interior do estado, onde a praia, claro, a praia de mar está distante, onde a procura para refrescar-se do calor é o rio, o açude, a represa, enfim. Os cuidados com essas regiões. Mas diferente do mar, onde tem uma praia definida, uma área definida, uma ocupação na faixa de areia, geralmente essa ocupação da água doce, ela é muito diferente. Primeiro, para a própria dinâmica do rio, dos lagos naturais e artificiais, das barragens e assim por diante. Então esse emprego é muito variável e depende muito, porque são áreas muitas vezes particulares, áreas isoladas e que não há a prevenção balneária, nem é possível fazer a prevenção balneária nessa região. Então nós temos que atuar num outro campo, que é o comportamento humano. Todo aquele que atravessa uma rua, mesmo com uma faixa de sinalização de pedestre, ele tem que ter o cuidado em olhar para os dois lados e saber se os veículos vão efetivamente parar. Se ele não consegue atravessar essa rua, ele não deve atravessar, certo? Ou ele deve sinalizar. A utilização do meio líquido em água doce, como utilizar de forma solitária ou em grupo o rio, é saber que a dinâmica, né, aquática desse rio, ele pode provocar uma profundidade diferente, galhadas, enfim, uma série de fatores que não vão ser citados aqui, que pode provocar um afogamento, de fato, tem ocorrido. Então, essa procura por água doce, por refrescar em água doce, ela tem provocado esse número grande de afogamentos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos intensificando o projeto Golfinho, que é um projeto na modalidade de água doce, desenhado pelo Corpo de Bombeiros, que visa mostrar às pessoas que habitam essa região para os perigos da água doce, que é bem peculiar. E aí, então, uma inserção na grade curricular dos colégios municipais, para que essa disciplina seja uma disciplina não obrigatória, mas a título de informação para essas pessoas que moram aí nessa região. O governador Carlos Moisés assinou o decreto que libera o uso de máscaras em locais abertos e também a realização de todos os eventos em Santa Catarina. A decisão foi tomada com base na redução do contágio da doença e no avanço da vacinação. Depois do intervalo, o sociólogo Eduardo Guerini conversa conosco sobre as mudanças no comportamento da população durante a pandemia. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia, que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Estamos de volta com a revista Primer.
Há quase 2 anos, a pandemia da Covid-19 causou profundas mudanças no comportamento em todo o mundo. Lockdown, home office, homeschool foram algumas das palavras mais utilizadas para definir as novas estratégias de continuar a vida. O mestre em Sociologia Política, Eduardo Guerini, conversa agora conosco sobre estas mudanças. É evidente que nós vivemos um período de restrições bastante longo por conta da inépcia governamental no sentido de produzir a vacinação em massa. O Brasil foi um caso bastante atípico, mais de 610 mil mortes, mais de 22 milhões de infectados. A pandemia causou uma série de mudanças no comportamento das pessoas, nas relações das pessoas e também no próprio andamento das relações de trabalho, relações laborais. Então, tudo que antes era presencial passou a ser realizado de forma remota, home office, de forma híbrida. As próprias escolas, universidades, as empresas tiveram que se adaptar a esse novo momento, que foi um momento, primeiro, de restrição completa, com um certo enclausuramento. No caso do Brasil, não ocorreu um lockdown no sentido estrito da palavra, ocorreram restrições à circulação das pessoas e também algumas atividades que geravam aglomerações. Isso, obviamente, conturba o cotidiano das pessoas, no sentido que elas não podem se relacionar e nem fazer as atividades, realizar as atividades que realizavam usualmente. Pós a pandemia, é um período bastante emblemático. Nós vivemos agora surtos, né? Na Europa nós estamos aí numa nova onda, por conta no Brasil nós temos a questão do próprio verão, que trará muitos turistas, Santa Catarina não é diferente, e que se fala de passaporte de vacinação, de um controle mais estrito à circulação das pessoas, mas é evidente que a palavra de moda agora é a flexibilização, garantir uma certa liberdade, uma liberdade das pessoas poderem realizar as suas atividades cotidianas de forma presencial. Embora as mudanças de comportamento nesse último ano e meio, quase 2 anos de pandemia, elas nos restringem a algumas atividades e algumas atividades que são de lazer. E as relações de trabalho começaram a mudar, ou seja, se aprofundou aquilo que se chama o período de uso das tecnologias, do acesso remoto. Então, a tecnologia passou a ser uma importante ferramenta, um instrumental para facilitar a vida das pessoas. E hoje nós não precisamos mais sair de casa para fazer muitas das nossas atividades. O chamado e-commerce também foi muito potencializado. Os sistemas de delivery também produziram efeitos bastante positivos. E é evidente que na situação mais individualizada, no cotidiano de cada pessoa, o que se observou foi uma potencialização de certas condutas que eram condutas que merecem uma análise mais aprofundada no sentido de criar uma ansiedade, um atrito, um nervosismo, um pânico, um medo. Por isso que a área da psicologia passou a ser também muito importante para as pessoas fazerem o acompanhamento no período de pandemia. O medo da morte, o medo da solidão, a ideia de sofreguidão passou a ser muito intensa a ponto de muitas pessoas buscarem auxílio psicológico, auxílio em terapias para superar esse período de isolamento, de restrição, que agora começa a ser flexibilizado. O que muda no relacionamento humano de modo presencial? Olha, Léo, o que pode se perceber é que no período da pandemia se politizou e se elevou um tom que era bastante diverso do que os infectologistas chamavam a atenção.
Em período de epidemia e pandemia, o atendimento àquilo que a ciência e os especialistas na área de tecnologia propunham não aconteceu no Brasil. E é evidente que o uso da máscara, o distanciamento, a asepsia, ela requer uma responsabilização do indivíduo, demonstrando que ele é um vetor também potencial de propagação de uma pandemia. No caso da Covid-19, o que se observou no Brasil foi um péssimo exemplo dos governantes, dos responsáveis pela área de saúde, no sentido de exigir com maior rigor a responsabilização do indivíduo na propagação. E nós vimos isso, quanto mais desresponsabilizado o indivíduo, maior era a propagação da Covid-19. E agora, com a flexibilização do uso da máscara, que só foi possível por conta da vacinação em massa, que também foi um outro tema muito politizado, ou seja, todo mundo tem a sua carteirinha de vacinação desde a infância, mas numa pandemia começou a se discutir se a vacina era eficiente, não era eficaz, se valia a pena, e muita gente hoje não se vacinou, não conseguiu atender aquilo que seria uma campanha dos governantes para que o indivíduo fosse responsável pelo que se chama saúde pública, saúde de todos. O colapso no sistema de saúde, as medidas que foram adotadas, mais a vacinação, agora permitem que os indivíduos possam retirar as máscaras em lugares abertos, possam circular de maneira mais livre, no sentido de não ter restrições, com exceção de ambientes fechados, mas isso só foi possível por conta da vacinação em máscara. E é evidente que agora, com a liberação do uso da máscara, nós teremos uma sociedade um pouquinho menos receosa com relação à pandemia, por conta da eficiência da vacina, das vacinas, melhor dizendo, e a ideia de imunidade, que se atingiu já um patamar acima de 60%. Então, a velocidade de propagação do vírus, essencialmente, requer uma responsabilidade coletiva. Você acha que a população agora poderia tomar a consciência de que a atitude a ser tomada para combater a pandemia está mais nela do que no lado político? Olha, de modo geral, Léo, a população em período de pandemia no período da pandemia teve uma grande lição. Se o esforço de cada indivíduo, coletivamente organizado ou individualmente orquestrado por ações ou por necessidades imperiosas, não for cumprido, todos saem perdendo. Então a ideia de coletividade ela foi ressaltada na pandemia. A ideia de que os indivíduos são corresponsáveis pela saúde do outro, de outrem, também é importante ressaltar. Então, esta dinâmica, por assim dizer, essa lógica de uma orquestração, uma concertação em torno do bem comum, ela também se evidenciou na pandemia. Mais do que isso, que todos nós somos responsáveis não só pelo número de mortes, mas pela velocidade de propagação, assim como a sobrecarga ao sistema. Nós vimos profissionais de saúde em situação desesperadora, governos em situação de pânico, governantes totalmente inertes diante de uma pandemia que pegou todos de surpresa, hein? E não é só no Brasil, no mundo todo. Então, o que nós podemos observar é que, se a coletividade respeitar, se solidarizar e, pelo menos, seguir as regras ditadas pelos especialistas, não negando a realidade, já é um primeiro passo para a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais vinculada àquilo que se chama bem comum e desejo coletivo, diferente do que nós vimos em muitos casos no Brasil. E durante a pandemia, muita gente procurou sair de casa para se refugiar na área rural.
Surgiu então o turismo de isolamento. A escritora e dona de pousada em Bocaina, no Sul, na Serra Catarinense, Cristina Baumgarten, fala sobre esta nova tendência. A pandemia nos trouxe um conceito novo, o conceito do turismo de isolamento. E de repente nós, as pequenas pousadas da zona rural, principalmente da Serra Catarinense, nós nos vimos numa situação de estarmos sendo muito curados, né? De nos tornarmos uma opção para quem tinha necessidade de sair um pouco, de respirar puro, de dar uma volta, mas que, claro, não queria correr nenhum risco. E nós nos tornamos essa opção. Então, realmente, no ano passado, depois que terminou o lockdown, que a gente teve que ficar fechado, foi mais ou menos ali no final de maio. De maio até maio deste ano, nós vivemos um fenômeno único. A gente teve um acréscimo muito grande no nosso movimento por conta de toda essa situação. Na tua opinião, isso serviu de aprendizado a esses turistas que talvez nem sempre tinham esta busca e que viram como novidade para a temporada de verão agora, por exemplo? Olha, com toda certeza serviu como aprendizado, né? As pessoas descobrirem que não é só o litoral, que não é só a praia, que não é só o agito que traz um lazer diferenciado, que nos permite momentos de reflexão, de paz interior. Porque quando a gente sai de férias, o que a gente quer? A gente quer desligar, né, Léo? A gente quer realmente sair da rotina cotidiana, que é massificante, e viver uma outra realidade. E eu acho que as pessoas não tinham tão claro que era possível fazer isso na zona rural, como elas perceberam a partir do momento em que nós éramos praticamente a única opção. Claro, nós não nos iludimos. Para a temporada agora, a gente vai competir muitas coisas. As praias que voltaram à tona, né, são permitidas agora. E não é só isso. As pessoas não tinham muita opção de lazer. Por exemplo, o fato de reunir os amigos e ir num bom restaurante, comer uma comida gostosa, tomar um bom vinho, não era permitido. Agora é. Então a gente compete não só com o litoral, como também com as opções que as cidades oferecem. Então a gente não tem ilusão, a gente sabe que teremos um movimento um pouco menor esse ano. Mas eu acho que sim, as pessoas aprenderam o caminho do turismo rural e esse caminho eu não acho que elas vão esquecer mais não. Que tipo de atrativos oferece aí? Bocaina do Sul é um município muito pequeno, tem apenas 2.500 habitantes e ele não é conhecido pelo simples fato de que todo o seu potencial turístico ainda não está turisticamente catalogado, entendeu? Porque nós temos aqui praticamente as mesmas atrações que Urubici tem. Nós temos lindíssimas cachoeiras, nós temos formações rochosas, picos, dá para fazer trekking, dá para fazer caminhada, dá para fazer cavalgada, dá para fazer fogo de chão. A gente tem uma zona rural rica, aqui no epicentro da zona do vime, onde é produzido vime, maior produtor do Brasil de vime. Então tem muita atração. Só que essas atrações, elas não estão turisticamente catalogadas. Para isso a gente vai precisar que algumas administrações municipais, não algumas, comecem a levar a sério o turismo e comecem a fazer esse trabalho, que é a lição de casa que o Urubici fez há 15 anos atrás. Então hoje o Urubici está colhendo os louros do trabalho. Nós ainda teremos que colhê-lo e depois colher os louros. O inicial tem muito. Bocaina do Sul é maravilhosa, você pode ter certeza disso. A expectativa para esse verão aí em Bocaina, ela já está preenchida em termos de número de reservas, enfim, o acesso, o que se encontra, como é que o turista pode procurar isso? Bom, aqui em Bocaina tem muito poucas pousadas, né? Eu fui praticamente a primeira. Aí, acho que até inspirado no sucesso da minha pousada, algumas outras pessoas também tem pequenas iniciativas. Eu diria que pousadas no estilo da minha, pousada rural, né, que oferece essas experiências, devem ser umas 5. Todas as pousadas, no geral, estão mais nesse mesmo tom, nessa mesma vibração. A gente sabe que o movimento vai ser menor, em função da busca pelo litoral, mesmo assim,
eu, no caso, a minha pousada está em todos os motores de reserva, né? No Booking, Expedia, Hotels.com, Airbnb, todas elas. E as pessoas acabam chegando a gente através dos motores de reserva. E chegam. A gente tem já reservas para o Natal, para o Réveillon, alguma coisa em janeiro. Só que não é assim com a procura maciça que nós tivemos no ano passado. Ano passado, por essa época, já estava dando até briga aqui, que todo mundo queria vir passar o Réveillon aqui, eu não tinha mais vaga. Esse ano a gente ainda tem vagas. Quando você coloca o nome de ecológica, como funciona esse conceito? Bom, nós começamos o conceito de sustentabilidade e ecologia na construção. Então, por exemplo, as minhas cabanas, né, as minhas unidades de hospedagem, elas são todas com teto vivo. O teto vivo é uma técnica simples, que ao invés de telha ou qualquer tipo de cobertura, usa a própria terra do local. Então o que a gente faz? A gente faz uma armação forte de madeira, coloca uma camada de terra e planta a vegetação que quiser. Eu, no caso, plantei a vegetação daqui, a típica daqui. Eu quero ver se eu consigo mostrar para você. Eu acho que se eu for um pouco mais ali e virar, vocês vão poder ver uma unidade, vão poder ver como é que funciona o telhado. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, tá difícil de achar. Já tá ficando aqui, mais fácil, olha. Olha lá. Uhum. Só centraliza um pouquinho vendo? mais. Aí, perfeito. Uma bela paisagem. Tá? Sim, é maravilhosa a nossa paisagem, o nosso entorno é privilegiado. E as unidades, aqui ó, tá ela, você tá vendo? Você consegue ver que o telhado ali é vivo? Sim. Bom, o que significa um telhado vivo? Um telhado vivo, ele fornece para a construção um para-raio natural, um ancorador natural por causa do peso, mas principalmente transforma a construção numa construção térmica. Não que eu não tenha, eu tenho ar-condicionado e lareira, mas a rigor eu não precisaria ter, porque a construção torna-se térmica por conta dessa técnica. Tá? Esse é o número 1. Depois nós temos fontes de energia, né? Aqui, ó, tá dando bem para ver a unidade, ó. Você percebe que lá em cima é que o telhado é vivo, né? Sim. Então, continuando, nós temos fontes de energias renováveis, né? A gente utiliza a energia solar e utiliza também a energia do fogo. Como nós temos fogão a lenha, o nosso fogão, ele aquece água também. Esse é um ponto. O outro ponto que eu diria que é o mais importante de todos está ligado à questão da alimentação. Toda a alimentação da pousada, que é servida na pousada, é orgânica, 100% orgânica e 100% produzida num raio de, no máximo, 1 quilômetro em torno da gente, em torno de nós. Tá? Nós não usamos nada industrial e nem nada que venha de longe, é tudo produzido aqui na serra. Então, com isso, a gente consegue ter uma alimentação natural, saudável, é completamente diferente, chega a mudar a energia da pessoa. As pessoas vêm para cá, se você vê os depoimentos que nós temos, as pessoas vêm para cá e dizem, meu Deus, eu estou me sentindo leve, por conta dessa alimentação que a gente pratica. Amor pelos animais, né? Nós temos um sentido educativo em tudo que a gente faz, o hóspede aqui ele é incentivado a respeitar a natureza, a honrar e respeitar os animais, ele é convidado a passear na horta. Na horta ele pode, se ele quiser, ele pode fazer um passeio sonoro, a gente coloca um fone de ouvido e ele passeia pela horta sentindo a energia das plantas e ouvindo sons, né? Ele é convidado a tomar um banho de floresta, que a gente chama, que é uma trilha no meio da mata, onde ele entra em integração com a natureza. A nossa água é 100% pura, ela provém de um poço profundo, é água mineral e alcalina, e é só essa que é utilizada aqui. E assim, mesmo os produtos de higiene pessoal oferecidos aos hóspedes, eles são produzidos aqui com bases veganas e óleos essenciais. Então, tudo isso faz dela, transforma ela com um grande apelo de sustentabilidade e de ecologia. Quando você fala vegano, não quer dizer que um churrasco não possa ter aí, né? Não, a nossa alimentação, ela não é
exclusivamente vegana ou vegetariana. Nós temos essas especialidades. Se veganos e vegetarianos quiserem se hospedar, eles vão ter todo esse acesso. Mas nós também servimos carnes, porque a gente tem respeito pelos hóspedes. Nem todos os hóspedes são vegetarianos. Então a gente não é radical. Eu filosoficamente sou vegetariana, minha família que mora aqui também. Mas isso não significa que os hóspedes tenham que ser. Eles vão poder ter o seu maravilhoso churrasco, a sua carne de panela, a sua galinha caipira ensopadinha. Tem de tudo aqui, pode ficar bem tranquilo. E a revista Premier termina agora. Tchau, tchau e até a próxima edição.